Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Mônica Gabriela, no exercício da presidência do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, sob o lema Magia do Rotary, declaro aberta a nossa 14ª reunião virtual deste período. Solicito a nossa tesoureira, Marlene Almeida, hoje desempenhando a função de diretora de protocolo do clube, que ocupa a tribuna virtual para fazer o protocolo da reunião de hoje. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Marlene Almeida, associada representativa deste clube, classificação, Advocacia Civil e Família, fazendo o protocolo de hoje. A mesa virtual está composta pela nossa presidente, Gabriela Fernandes, período 2024-2025, pelo governador companheiro Henrique Sampaio Ferreira, período 2017-2018, companheiro do Rotary Clube Grajaú. E pelo palestrante da noite, Edgar Martins, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu. Gostaria de registrar que, nesse período Rotary 2024-2025, temos como presidente do Rotary International a companheira Stephanie Urtic, associada do Rotary Clube de McMurray, Pensilvânia, Estados Unidos, e como governadora distrital, a companheira Alcione Viana, associada do Rotary Clube Pindamonhangaba, São Paulo. A todos, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite na nossa reunião. Muito obrigada. Devolvo a palavra à presidente Gabriela. Obrigada, companheira Marlene. Solicito a companheira Patrícia, que ocupa a tribuna, para fazer uso da palavra de pequenas comunicações. Obrigada, presidente. Patrícia Leal, diretora de Imagem Pública e também responsável pelas ações dos jovens no clube. A minha pequena comunicação é bem breve. Nós tínhamos programado no próximo sábado estarmos com a nossa ação da polio no Parque Madureira, a convite do Rotary Clube Rio de Janeiro Vesper. Mas o tempo parece que não está propício para a gente fazer uma atividade a céu aberto, e tudo indica que essa ação não deve acontecer e deve ser remarcada para o dia 2 de novembro, feriado de finados. Então, é sobre isso, presidente. Obrigada. Patrícia, você vai fazer a leitura do mini currículo do palestrante, pode ser? Sim, Por posso. favor. Eu gostaria Obrigada. de fazer uma pequena comunicação. Pois não, pode falar, Marlene. Companheira Rosângela, você quer falar para fazer o convite? Rosângela do Nilópolis? Não, Ela está né? com o microfone fechado, é. Ela deve ter Ela. saído também, porque ela Então, fica pode com a mãe falar. dela que está adoentada. É que quinta-feira agora temos a visita da governadora Alcione no Rotary Clube Nilópolis. Ah, Almoço, ela entrou. tá bom? Tá bom. Ela Tá, entrou, né? entrou. Obrigada. É isso mesmo. Amanhã É, teremos a visita oficial da governadora Alcione Viana. Qual Só é o isso. horário? Almoço. obrigada. Horário é É almoço, almoço, não é isso? meio-dia e meio. Ok. Ok. Muito Obrigada, obrigada. companheiro. Patrícia, a palavra é sua. É, presidente Gabriela, boa noite. Boa noite a todos os Boa noite. membros que estão na nossa reunião, companheiros do nosso e de outros clubes. Eu vou fazer a leitura do mini currículo do Edgar, tá, ô, presidente? Pode ser? Tá bom, ok. Obrigada, Harrison. Então vamos lá. O nosso amigo, posso dizer assim, Edgar Martins, nascido em 1983, com sólida formação acadêmica. É graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Iguaçu, 2021, pós-graduado em Gestão Pública e Gestão Ambiental 2023, com mais de 20 anos de atuação na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Edgar é um dos principais nomes da gestão ambiental de nossa cidade. Sua trajetória inclui a idealização e liderança na Guarda Ambiental de Nova Iguaçu entre 2012 e 2018, além da gestão do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, período 2010 a 2023. Sob sua liderança,
o parque foi elevado à categoria de unidade de conservação de proteção integral mais bem pontuada no ICMS ecológico. Especialista em incêndios florestais, Edgar tem ampla experiência na área de ecologia, com destaque para a recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e educação ambiental. Entre seus projetos de maior impacto são iniciativas de fiscalização para combater crimes ambientais e programas de agricultura urbana baseados em práticas agroecológicas. Sua gestão é marcada pela criação de políticas públicas participativas e pelo desenvolvimento de parcerias estratégicas com entidades governamentais e não governamentais. Atualmente, como secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, suas principais atribuições incluem elaboração e fiscalização da política ambiental do município, proteção e conservação da Mata Atlântica e outras áreas protegidas, administração do Fundo Municipal de Meio Ambiente, promoção do desenvolvimento rural sustentável e produção agrícola, atuação junto aos conselhos municipais para definição de diretrizes participativas. Seu compromisso com a transparência e a sustentabilidade faz de Edgar Martins uma referência em gestão ambiental no estado do Rio de Janeiro, contribuindo ativamente para o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Presidente, devolvo a palavra a você para que o nosso palestrante possa iniciar. Boa noite a todos. Edgar, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. A palavra é sua. Boa palestra. Eu consigo... Deixa eu ver aqui. Compartilhar aqui um slide? Só um momento que eu vou te permitir. Prontinho. Oi? Foi. Ótimo. Bom, boa noite a todos. Como já foi apresentado, me chamo Edgar Martins. Estou há um pouco tempo, um pouco mais de 20 anos, nessa luta ambiental, que algumas pessoas chamam de a luta do louco. Os ambientalistas, a gente é visto como loucos porque a gente fala de coisas que não é fácil de entender. Apesar de hoje, com as emergências climáticas, a gente consiga entender melhor como está se comportando a natureza mediante as ações negativas e antrópicas que os homens vêm causando ao meio. Mas antes disso, quando os cientistas eles colocavam o aquecimento global, o aumento de precipitação, tudo isso muita gente não acreditava. E aí quando isso começou a acontecer, as pessoas começaram a acreditar e aí correr contra o tempo para tentar mudar a realidade. E aí, será que é tarde? Será que não é? Então fica um ponto de interrogação para, de repente, no final a gente discutir um pouco sobre isso. Tá tendo um retorno? Acho que é do meu aqui, já foi. Eu vou falar um pouco de educação ambiental e cidadania num recorte de um projeto que eu pensei em 2010. Assim que eu assumi o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, eu comecei a ver vários desafios. Um deles era o seguinte: era uma unidade de proteção integral dentro de uma ilha, que é o maciço do Jericinó-Amendanha, e confragado ali, rodeado por uma pressão antrópica muito grande, que era Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu. E as comunidades. Mesquita, por exemplo, tinha um tráfico de drogas ali muito forte, da Chatuba e Coreia. E aí você começa a pensar, como que eu vou trabalhar uma realidade ambiental num local onde o poder paralelo toma conta, e como eu vou explicar para essa criançada, ou para os jovens, ou para os adultos, que a prática que eles estão acostumados a fazer durante muito tempo não condiz com a preservação do local que eles usam do verão inteiro para tomar banho de cachoeira, para curtir o seu lazer, porque o parque hoje acaba sendo a única alternativa de lazer gratuita para esse entorno. E aí eu comecei a pensar, e aí pensei, eles só vão preservar aquilo que eles conhecerem.
Então a gente pensou nesse nome, Aprendendo e Preservando, e eu vou falar um pouquinho sobre o que é a educação ambiental. Deixa eu ver se passou aqui. Foi ou não? Não, eu acho que tem que. A janela que tá não tá no modo apresentação. E embaixo no rodapé, vê se não tem o ícone de uma mini Foi. telinha. Mas eu acho Não, que mas ele vai passou ter que agora? fechar. Não, eu acho que você vai ter que fechar essa e abrir a outra janela da apresentação. Deixa eu ver. Fecha esse compartilhamento e compartilha a outra. Aí eu clico aqui. Isso, você vai procurar o arquivo que já está aberto, tipo em tela cheia. É, que tá já em Assim, modo de selecionei aqui. apresentação. É, na hora de você selecionar. Foi? Tá chegando agora. Aí, clica aí. Continua. Vai ter que ver outro. Esse foi. Você quer me mandar pelo WhatsApp e eu faço por aqui para ti? É possível. Vamos ver se foi. Mudou? Não. Não. Desse É como jeito aí se. você vai ter que clicar manualmente o segundo slide. Aí a gente consegue ver ele minimizado como tá. Nesse Isso. caso Aí agora dá. mudou. Isso. Tá. Tá funcional. Uhum. Coloca lá em cima em apresentação de slides. Tem aqui embaixo a opção. Tem que colocar aqui, ó. Lá Essa em aqui, não é isso? cima, aonde está iniciar, aí tem, acho que o quinto, apresentação de slides. Mas ele aí vai ter que compartilhar a outra tela. Mas como tá, dá para continuar. Experimenta. Isso. A gente está vendo bem. Ele Vamos fecha tentar e assim. compartilha. Como tá dando para ver. Bom, a educação ambiental, nada mais, né, que é a segunda definição da Lei 9795 de 99. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem do uso comum do povo, essencial, sadia a qualidade de vida e a sua sustentabilidade. Essa palavrinha final, né, sustentabilidade, quando depois da Eco 92, essa palavrinha era uma palavrinha mágica. Então, toda a área ambiental, quando precisava aprovar algum projeto, em diferentes esferas, você tinha que colocar essa palavra sustentabilidade. E foi muito engraçado que eu fiz um trabalho uma vez sobre isso, perguntando, né, fazendo algumas entrevistas, vocês sabem o que é sustentabilidade? 80% das pessoas não sabiam o que era sustentabilidade. Mas os projetos dos quais eram aprovados para a gestão ambiental tinha essa palavrinha sustentabilidade e as pessoas não sabiam o que era sustentabilidade. Ou seja, criaram um mecanismo, né, uma forma de aprovar através de uma única palavra, mas não trabalharam a educação ambiental para poder as pessoas entenderem o que era isso, o que é sustentabilidade. Né? Então, essa lei ela foi muito bem escrita, né, depois da Constituição de 88. Eu mais à frente vou falar um pouco desse contexto histórico. A partir da Constituição de 88, no artigo 225, começou a se criar diretrizes para se discutir a questão ambiental dentro do Brasil, só que não acompanhou, porque o desenvolvimento, né, a forma de vamos botar, né? As pessoas olham o nosso país como uma fazenda. Então, você tem soja, né? Uma agricultura a larga escala,
todo mundo quer comer uma picanha, né? E aí não se pensa da onde vem, né? Como é que planta, da onde vem essas terras, para que, em que custo a gente tem que ter essa comodidade. Apesar de tudo de melhor qualidade é exportado e o que sobra fica para a gente aqui dentro do nosso país. E eu vou só falar um dadozinho antes de continuar. O nosso país hoje, ele desperdiça 3 vezes a quantidade de alimento que acabaria com a fome da população brasileira. E aí fala, gente, como? Como que um país desperdiça isso tudo? Então, a gente já começa a falar, pô, alguma coisa não funciona, alguma coisa não está batendo, e a gente começa a trabalhar a educação ambiental dentro, né, das escolas, da sociedade como um todo, e quando você pega a devolutiva de tudo que você fala, você desperta um sentimento de que a mudança, isso falando uma mudança geral, né? Tipo, o problema do Brasil tá se eu fechar a bica. Ah, o problema do Brasil vai se resolver se eu não jogar o lixo no chão, por exemplo. Então a gente acaba pegando o indivíduo que menor, se a gente for colocar dentro da realidade brasileira, o que menor impacta e coloca ele como vilão de tudo isso que está acontecendo. E aí, quando você começa a trabalhar a fundo a educação ambiental, você começa a entender isso. Eu, quando comecei a educação ambiental, eu entendia da mesma forma. Pô, nossa, eu preciso trabalhar isso porque eu vou mudar o mundo. É, uma gota no oceano. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, por quê? Porque quando você trabalha criança, você está trabalhando um futuro gestor, um futuro tomador de opinião. Então é isso. Então, na verdade, a educação ambiental é trabalhar o futuro. Porque o que a gente está vivendo agora, o que a gente mudar agora, não vai mudar o que já está acontecendo. Nosso, o nosso planeta ele está caminhando para uma nova era glacial. E aí parece, pô, nós ficamos, como assim? Que coisa louca é essa que você está falando? Mas né, com o aquecimento global, as geleiras começam a derreter e o mar começa a ficar mais doce. E aí as correntes do Pacífico, elas começam a diminuir. E essas correntes do Pacífico é que faz essa regulação da temperatura. E aí quando isso parar de acontecer, o planeta começa a esfriar. E aí vai esfriar ao ponto de a gente entrar numa nova era glacial. E aí, quanto tempo isso? Difícil saber. A projeção do aquecimento global era para 10, 20 anos. Aconteceu com 5. Então, é bem difícil de entender exatamente, precisar quando isso vai acontecer. Mas as projeções não são boas, não são boas. A gente fica imaginando que, pô, vai melhorar. A Amazônia vai parar de queimar, vai melhorar. Não é só a Amazônia que polui, entendeu? Se eu falar para você que uma hidrelétrica, que é tido como uma energia limpa, e quando você alaga toda aquela floresta, ela produz metano, que é muito pior do que o CO2 e é muito mais nocivo em relação ao aquecimento global, e a gente acha que a gente está consumindo uma energia limpa, né? Então, assim, é muita coisa. Se a gente for falando em relação ao que é veiculado para a gente como soluções limpas de tudo isso, e que na verdade não é. Quando a gente fala, por exemplo, do painel solar, né, energia solar, há alguns anos atrás, poucos anos, vou botar 7, 8 anos atrás, a vida útil de um painel solar desse não produzia a energia que foi gasta para produzir o mesmo. Ou seja, que sustentabilidade é essa? Eu gasto muito mais energia para produzir um equipamento que na vida útil dele total, ele nem supre o que ele gastou. Então, não é sustentabilidade. Hoje não, hoje a tecnologia já avançou ao ponto de, além de baratear, a gente já está suprindo isso, entendeu? Aqui eu falo um pouco do contexto histórico. Na verdade, em 1972, né, na Conferência de Estocolmo, foi quando se começou
através de alguns alertas em relação ao uso do combustível fóssil, e aí, né, o aquecimento de cidades que a gente não conseguia nem respirar, poluição muito grande, e aí começa um tratado para começar a trabalhar os países desenvolvidos a investir em países em desenvolvimento, para que o país em desenvolvimento não chegue a extinguir todas as suas recursos naturais por tentar avançar, né, um país igual ao nosso país, querer alcançar ser os Estados Unidos, por exemplo. Imagina, não vai acontecer. Então pode acontecer de o Brasil virar uma potência, mas uma potência dentro de uma realidade onde a gente consiga conciliar, né, o progresso à preservação do meio ambiente. É o que países desenvolvidos não conseguiram fazer, e hoje, né, há um. Todo o dinheiro que eles investem nesses países, eu acho que é meio que para. Pô, a consciência pesada, né? E aí, não, vamos lá, vamos investir, vamos tentar mudar a realidade de outro país, mas alguns países continuam poluindo tanto quanto poluíam antes e acham que pagar resolve o problema. E não resolve, porque não está deixando de poluir. Agora, o G20 tem alguns compromissos bem interessantes, porém, 1972, Estocolmo falava de educação ambiental, falava de aquecimento global. Hoje, 2024, o que mudou? Nada. Depois de Estocolmo, nós tivemos a Rio 92, que aí criou-se a Agenda 21. Com a Agenda 21, o que mudou? Nada. Infelizmente, nada. Porque continua se poluindo a mesma coisa, a gente continua usando combustíveis fósseis, né? A gente não está sendo trabalhado para isso, apesar de estão criando carros elétricos, que vai ser um grande problema com a logística reversa, que a partir do momento que um carro desse parar de funcionar, e aí o custo for muito caro para um custeio de um carro desse, o que faz com um carro desse? Ele vai virar lixo. E para onde vai o lixo nosso? Infelizmente, hoje a gente ainda enterra lixo. E aí você pega uma grande área ambiental, cava um grande buraco, joga o lixo lá dentro, tampa, que ninguém está vendo, opa, resolveu o problema. E não é bem assim. Então, assim, a realidade ambiental, numa visão... vamos botar aqui no Brasil, né? A visão nacional, ela é muito ruim. É muito ruim. Eu vou te falar ruim por quê? Porque se você pegar hoje, e aí pode pesquisar no Brasil inteiro em relação a investimento nas secretarias de meio ambiente para criar políticas públicas para a população. É um dos menores orçamentos que tem. E aí você pensar, opa, será que o Brasil está preocupado mesmo com a questão ambiental? Então, a gente começa a enxergar que há uma cortina de fumaça, né? Esses incêndios provocados que nós passamos agora, foi uma grande cortina de fumaça para alguma coisa que a gente ainda não sabe o que está acontecendo. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir o que foi tudo isso. Porque não é normal. A gente tinha a questão dos incêndios em Goiás por conta da cana-de-açúcar, era uma disputa entre fazendeiros, então um botava fogo na cana do outro para poder acabar, uns era para limpar, mas esses que limpam tem um controle, ele faz um acero, é chamado manejo integrado do fogo. Então esse tem acero, não causa incêndio. Então é queimada, né? Quando incêndio é quando perde o controle. Esses incêndios que aconteceram foram criminosos, né? Foram colocar meio para destruir a questão ambiental do Brasil, porque tinha incêndios. Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, nós tivemos 8 incêndios simultaneamente dentro da floresta. Locais que não tinha trilha, que não tinha uso público, não teve balão, mas simultaneamente bradou 8 incêndios dentro de floresta, cada um dentro de uma unidade de conservação do município de Nova Iguaçu. Então aí tu fala, pô, gente, para que isso? Alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa foi orquestrada, uma cortina de fumaça para alguma coisa maior que a gente ainda vai descobrir o que é.
E aí, a partir, né, voltando aqui para Estocolmo, a partir de Estocolmo, a gente começou a dar um pouco mais de atenção a criar legislações para poder moldar a ideia do que seria a questão ambiental dentro do nosso país. Então, a gente cria, em 81, a primeira política, né, de meio ambiente, mas ainda muito rasa ainda, pegando um pouco das diretrizes do que foi discutido na conferência. Aí, em 92, com a Agenda 21, a gente começa a encorpar um pouco mais o que é isso. Mas antes disso, em 89, quando o IBAMA é criado como um super, na verdade, um super órgão fiscalizador, porque dentro do IBAMA ele tinha a gestão das unidades de conservação, né, a nível nacional, a fiscalização ambiental a nível nacional e o licenciamento ambiental a nível nacional. Então, você imagina, um super órgão, né, que tinha um poder muito grande dentro do território nacional, mas que mesmo assim, por falta de investimento, não chegou no seu ápice de conseguir tomar conta, de cuidar de todo o território, né, de dentro dos parques. O período que o IBAMA tomava conta dos parques, os parques que não tinham concessão, né, a parceria público-privada, eram sucateados. Hoje, com o ICMBio, isso mudou. O ICMBio ele passa a cuidar das unidades de conservação, com um fundo para isso, né? Os parques que cobram entrada, serviços, esse dinheiro, uma porcentagem vai para um fundo, e esse fundo consegue fazer gestão de outras unidades que não tenha essa capacidade de cobrança, né? Não tem viabilidade para isso. E aí o IBAMA acaba ficando só com licenciamento ambiental e algumas fiscalizações, chamado de pós-licença. A partir da licença emitida, tem um processo de pós-licença, e o IBAMA, basicamente hoje, ele faz só isso dentro, né, a nível nacional. E aí lá no início, quando eu falo do que era a educação ambiental, aí a gente vem em 99 e aí cria a Lei de Educação Ambiental. E aí essa lei, ela foi muito boa, ela ainda é muito boa, mas foi uma grande polêmica. Por quê? O que ela faz? Ela coloca a educação ambiental como um tema transversal. E aí quem pensou na lei colocou transversal por quê? Porque a gente pode trabalhar em qualquer momento, né? Qualquer profissional pode usar a educação ambiental dentro, né, do seu currículo e trabalhar em várias esferas, né, desde um escritório de advocacia, a uma escola, a uma secretaria de educação, de meio ambiente, de saúde, de obras. Então, assim, você consegue trabalhar a educação ambiental, né, em ampla, dentro, né, de todas as esferas. Se a gente, na época, colocasse uma matéria, educação ambiental, aí para pensar. A educação hoje no Brasil, a gente já tem tanta dificuldade com professores essenciais, português, matemática, geografia, né, falta tanto. Você acha que iam dar atenção em contratar um professor de educação ambiental? Dificilmente. Até porque você teria que colocar essa matéria, educação ambiental, dentro das faculdades, em várias formações, para poder, ou uma especialização. Então, teria toda essa dificuldade. Então, com um tema transversal, a gente consegue trabalhar de uma forma muito ampla, né, a educação ambiental, né, em todas as esferas. Aqui eu falei um pouco, né, da Constituição, no artigo 225, né, que diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando a gente fala de presente e futuras gerações, é aquela palavrinha, sustentabilidade. E quando a gente coloca poder público e coletividade, já fica claro que a responsabilidade não é só do poder público. O que, né, a gente vê muitas vezes as pessoas, não, mas a prefeitura não faz, a prefeitura tinha que fazer, mas
E a pessoa, né, o cidadão, e aí, o que que ele está fazendo para isso? Dentro da sua casa, dentro da sua rua ali, com o seu vizinho, né, dentro de uma associação de moradores, apesar de hoje isso ser quase que escasso, a gente quase não vê mais hoje associações de moradores. É, então, a gente começa a trabalhar hoje a educação ambiental para poder dividir essa responsabilidade do cuidado que é de todos, mas sem passar essa responsabilidade de tudo que está acontecendo. Ó, o problema de tudo que está acontecendo é seu, da sociedade civil. Tudo que está acontecendo é um problema do poder público. Não, é cada um dentro das suas responsabilidades, mas, claro, o poder público acaba tendo uma responsabilidade muito maior, porque cria políticas públicas, né? E aí faz valer as leis. Então, aí acaba tendo uma responsabilidade muito grande na hora de criar diretrizes que vão impactar positivamente na vida dos cidadãos dentro de cada município. E aí, como eu falei lá atrás, né, o projeto Aprendendo e Preservando, né, foi criado em 2010, naquele objetivo, né, de apresentar de forma prática e responsável o patrimônio natural e estimular a formação, da consciência ecológica através do estudo do meio. E aí, o que que aconteceu aqui? A gente começou a trabalhar as escolas do entorno do parque. Por quê? Porque nas escolas do entorno do parque, nós tínhamos os alunos que eram da comunidade. E aí a gente começou a trabalhar esses alunos da comunidade, e aí esses começaram a ser os protetores desse pedacinho, que era o parque. Eu vou mostrar mais à frente aqui o mapa para vocês entenderem, né, o que que é o parque, não é nada, né, dentro de, por exemplo, de Nova Iguaçu, né, que é 520 quilômetros quadrados, é muito grande. E aí a gente começou a ver a mudança, porque quando a criança chegava lá no parque para poder assistir uma aula de educação ambiental, fazer uma visita guiada, elas tinham muito essa coisa de que os recursos naturais eram infinitos. Então, por exemplo, meu pai entra na mata e ele caça. Ele sempre caçou, nunca vai acabar os animais. Ele entra, pega palmito. Nunca vai acabar o palmito. Pô, desde que ela se entendia por gente, o pai sempre pegou palmito. Meu pai pega passarinho para vender. Vai ter sempre passarinho. E aí, quando a gente começava a explicar, por exemplo, palmito, a palmeira jussara estava ameaçada de extinção justamente por essa ação de caça predatória, aí a criança, opa, como assim? E ela começava a entender. Quando a gente começava a explicar que os pássaros tinham uma função ecológica essencial para manter a floresta viva, porque algumas sementes só germinavam a partir do momento que passava pelo sistema digestivo do pássaro, aí ela começa a entender a importância do pássaro estar voando. Então, assim, a gente começou, através desse trabalhozinho de formiguinha dentro da comunidade, a contagiar, porque a criança começou a chegar na casa e falar com os pais. E aí, pô, Edgar, como é que você sabe disso? Porque alguns pais proibiram as crianças de irem no parque assistir educação ambiental. E aí eu perguntei, né, para um senhor, e eu falei, pô, mas por que seu filho não vai mais? Meu filho está aprendendo besteira lá com vocês. Eu sempre cacei e nunca acabou. Vocês vão falar para meu filho que vai acabar? Aí, entende a ignorância, né? Então, por isso que a gente trabalhando as crianças hoje, é muito mais fácil você criar o adulto, né, no futuro, que vai ter uma consciência ambiental, né, uma consciência aonde ele vai conseguir multiplicar todo esse conhecimento, né, para as outras gerações e assim a gente conseguir ir multiplicando. Na criação do projeto, né, eu me baseei pelo SNUC, que é a cartilha de bolso para quem gere qualquer unidade de conservação. Aqui são as diretrizes que estabelecem os objetivos das unidades. O Plano Municipal de Mata Atlântica, né, Nova Iguaçu, nós publicamos o nosso recentemente, porque precisava de um apoio de algumas esferas e a gente demorou um pouco para ter isso. E o que é o Plano Municipal de Mata Atlântica? Um plano onde a gente identificou todas as áreas
de fragmentos de Mata Atlântica dentro da cidade, e aqueles que são essenciais para mitigar ilhas de calor, para segurar a questão das enchentes e para fazer um corredor ecológico para troca genética entre os animais de um maciço para outro. E aí a gente manter a floresta viva e não sofrer com um fenômeno chamado floresta vazia, onde uma ilha isolada, o animal ali não tem essa troca genética, e aí uma doença acaba extinguindo aquela espécie naquele maciço ali, porque ele não consegue fortalecer, né, a genética daquele animal. E o plano de manejo, né, dentro de alguns programas, também nos deu diretrizes para a gente estar criando esse projeto. E aí uma coisa bem legal, porque o projeto veio de 2010, muito pequenininho dentro do parque, a gente trabalhando o entorno. E aí esse projeto, ele passa, né, ele se torna o Programa Municipal de Educação Ambiental. E aí o que acontece? O parque de 1.100 hectares, pequenininho dentro do maciço de Ericínio-Amendanha, acaba influenciando na educação ambiental do município inteiro. Então, das 156 escolas, se eu não me engano, que nós temos, a gente começa a trabalhar todas as escolas municipais. Aí, a partir das escolas municipais, a gente começa a trabalhar as escolas estaduais e ainda não chegou nas particulares, não de forma formal. E aí a gente começa a ver o projeto crescendo de uma tal maneira que a gente passa de um número muito pequeno de atendimento, de educação ambiental, para um número muito maior. Dentro do parque, no período que eu fiquei de 2010 a 2023, nós atendemos pouco mais de 3.000 e poucas crianças. Pô, dentro de um município com essa quantidade toda de escolas, não é nada. É pouquíssimo. Muito pouco, muito pouco. E aí, mas o pior, eu me assustei quando eu assumo a secretaria. Porque quando eu assumo a secretaria, aí eu tenho esses dados aqui, 2023, eu assumo a secretaria em julho. Então, os dados que tinha de educação ambiental da secretaria sem o parque eram de 277 crianças atendidas com o programa. Isso já tinha se tornado programa. Aí eu falei, nossa, uma secretaria de meio ambiente, né, a nível municipal, só atendeu em 6 meses 277 crianças, não é nada. E aí eu começo a tentar pegar uma metodologia um pouco diferente, e aí a gente aumenta um pouco, de julho a novembro, aí a gente já passa para 492 crianças, ainda pouco, e aí a gente começa a criar novas metodologias. E aí aqui, deixa eu cadê? E aqui eu começo a criar trilhas orientadas, e aí a gente começa a mudar a percepção das pessoas dentro do meio, né, na mata, e a gente começa a modificar, e aí começa a criar atividades para atrair as pessoas, e aí a gente, opa, ainda não está legal, ainda falta alguma coisa. E aí nós fizemos um trabalho com as crianças, onde todas as gaiolas de caça predatória, a gente pega uma gaiola, entrega a uma escola e pede para a escola, com seus alunos, ressignificar essa gaiola. Então ela não é mais uma prisão. E aí, de todos os trabalhos, uma escola ela trouxe essa gaiola escrita assim, ó, liberte um texto literário. E a gente começa a inserir essa atividade de liberar um texto literário nas atividades de educação ambiental. Então a gente faz uma roda de conversa, né, a criança vai pegando, né, cada uma ali pegando um textozinho, e ela lê aquele texto, e aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre o texto lido. E aí isso começa a criar um imaginário, né, dentro da cabeça dessas crianças, que você consegue muito fácil entender. Antes da atividade, quando a gente fala de meio ambiente, tu escuta muitas coisas, poucas coisas definindo realmente o que seria. Quando a gente faz essa atividade,
aí você começa a ver a mudança muito rápido. Isso é uma atividade de meia hora, entendeu? Coisa rápida. E aí você já vê toda a mudança e aí você começa a integrar a realidade. Então eles liberam o texto literário dentro de uma atividade que, né, as escolas fizeram, né, e esse acabou ganhando o prêmio, né? Foi bem interessante esse ressignificado com a gaiola. E eles começam a entender a realidade. Uns moram na beira do rio, aí ele começa a entender que não pode jogar lixo, aí ele começa a entender que o esgoto não tem que estar dentro do rio, ele começa a entender que não tem que morar na beira do rio, ele começa a entender que não é mágica quando, né, os pais penduram a sacola de lixo e o carro passa e aí some. Opa, o que houve? Foi para onde? E aí ele começa a entender. Ele começa a entender também a questão da água, porque quando eles vão na unidade de conservação, eles olham água cristalina, que eles podem beber e muito próximo, né, do parque, assim que você sai a 300, 400 metros, quando você vê a comunidade já ali, já instalada na beira do rio, aí você já vê o esgoto. Aí eles começam a criar essa relação da área preservada, né, o rio limpo, com vida, com peixe, né, a natureza com os pássaros, os animais, e muito próximo a pressão antrópica poluindo o rio, o pássaro dentro da gaiola, o lixo, né, dentro de pontos viciados, que as pessoas não esperam a coleta, ela joga ali no chão, queima, e aí cria vetores, aí cria um problema de saúde pública. Então a gente começa a trabalhar e conectar, e começa a mostrar que o meio ambiente é tudo isso, não é só a floresta, está tudo conectado. E aí isso é muito interessante, que você, olha, cada história que cada criança dessa vem trazendo dentro da sua realidade, do seu bairro, que é fantástico. E aqui eu trouxe essa foto para mostrar. Essa foi minha primeira turma quando a gente criou o projeto. E eu aqui, bem magrinho, tá vendo aqui? Essa tinha orelha. E essa foi a primeira turma. E aí, em 2024, né, 14 anos depois, você vê, né, que o projeto que tu sonhou lá, né, virar um programa, e isso, né, isso acontecendo. E outras pessoas já substituíram, já estão tocando, né, as atividades. E isso, nada, isso é muito bom, né? Isso não tem nem como. O Marcelo, que me acompanhou desde o início, né, sabe bem do que eu estou falando, né, de toda a mudança, né, da realidade dessa unidade de conservação. Aí ainda aqui, uma foto de 2010, que é essa primeira turma, e em 2024, né, as crianças dentro da unidade, né, tu vê a cara de felicidade, não só pelo trabalho de educação ambiental, mas de ter saído da sala de aula, né, de estar tendo contato com a natureza, né, de se pertencer, de entender que isso é deles. Eles são responsáveis por fazer a manutenção de tudo isso. Isso não tem preço, né? Isso é gratificante demais. E aí a gente pega e faz o seguinte, como eu falei lá, né? A gente viu que a metodologia estava atendendo poucas crianças, né? E aí falou, pô, cara, como é que eu vou mudar isso? E aí, para 2024, a gente começa a pegar a zona de amortecimento do parque, identificar as escolas de amortecimento, que foram 17 escolas, e começa a tentar trabalhar essas escolas levando o parque até a escola. Por quê? Porque eu trazendo a escola para o parque, eu não vou ter ônibus para trazer todas as turmas. Então, eu vou levar um tempo muito maior. Quando eu levo todo o acervo e começo a trabalhar a educação ambiental dentro da escola, eu começo a trabalhar com todas as turmas. Então, o que a gente faz? A gente passa um dia inteiro dentro da escola e aí a gente consegue trabalhar. E aí, aqueles que se destacam dentro das atividades, aí tem essa premiação que aí a escola faz o passeio. Aí passa a ser não mais uma aula de campo, mas sim um passeio mesmo, de contemplação, o que eles viram dentro da escola, eles vão começar a ver dentro da realidade. Então a gente leva para o parque, a gente leva para o centro de tratamento de resíduos, a gente leva para a reserva biológica do Tinguá, a gente leva para a ETA Guandu, né, que é a maior ETA da América Latina de tratamento de água. E aí, olha, vou te falar, eu acompanhei algumas e as crianças ficam loucas. Chega na Itaguandu, aquele volume todo de água,
E aí fala, daqui, essa água que é tratada aqui que sai na bica da sua casa, que tu toma banho, que você bebe. E aí as crianças, nossa, é assim que trata a água. Aí quando chega no CTR, vê aquela montanha de lixo, né, de resíduo, e aí entendendo, caramba, então meu lixo não é mágica, ele é enterrado. Apesar de o nosso CTR aqui em Nova Iguaçu, ele ser premiado, porque o metano ele não é queimado e liberado na atmosfera, né? O que é queimado são dentro de usinas que produzem energia, de que vai para a rede, né, de distribuição de energia. A gente tem uma tecnologia hoje para não aumentar o aterro, então ele é montado. Aí o processo de decomposição ele vai diminuindo, a gente desmonta e remonta, desmonta e remonta. Então, algumas células, né, que são divididas por células, consegue fazer durante muito mais tempo. Porque se não fosse dessa forma, né, a vida útil do aterro já tinha acabado, apesar de a projeção ainda ter mais 11 anos aí dentro dessa tecnologia. Aí vai que a gente consiga uma tecnologia melhor, né, e onde a gente não precisa mais enterrar lixo. Né? Tem usinas hoje na China, né, que coloca o resíduo dentro de uma grande máquina que ela transforma isso em adubo. E aí você faz compostagem e é usado dentro da agricultura. Então, aí a gente ainda não chegou nisso, né? Espero que a gente consiga avançar dentro do nosso país, né, e mudar essa realidade de enterrar lixo. Aqui essa foto é linda, né? E a gente começa esse trabalho dentro da escola, como eu falei, aqui em 2024. E aí, o primeiro semestre, a gente começa a juntar a secretaria como um todo. Então, a gente pega não só o grupo que trabalha em educação ambiental. Então, eu pego o grupo de educação ambiental, eu pego a guarda ambiental, eu pego a agricultura, eu pego o núcleo de gestão integrada de unidade de conservação e junto isso tudo e cada um dentro de uma atividade, vamos para dentro da escola. Então a gente vai falar da guarda ambiental, a gente vai falar do incêndio, já vai falar da agricultura, da importância da agricultura familiar, da segurança alimentar, dentro aí como já tinha falado antes, da conservação, né, como um todo. Aí a gente leva o mapa para eles entenderem, né, onde eu estou inserido dentro da onde eu moro. Né? Então, por exemplo, eu estou em Ausch. Aí em Ausch a gente tem a APA Tinguazinho. Aí, pô, a APA Tinguazinho é a número 6. Aí ele vai achar onde ele está. Opa, eu estou aqui. Ah, a gente faz um trabalho em Geniciano. Geniciano é a APA Retiro. Aí ele vai olhar, onde é a APA Retiro? Ah, número 5. Aí ele vai entender aonde ele está inserido dentro do mapa. E aí a gente acaba trabalhando não só a educação ambiental, mas um pouco a questão da geografia também. Então, isso também é bem interessante. Que aqui, como eu falei, né, as coordenações que a gente juntou para trabalhar a educação ambiental. Aqui, né, fala um pouco o que mudou a realidade da educação ambiental dentro das escolas, e eu vou falar um pouquinho mais à frente o que é isso. Aqui é a equipe, é pequenininha, a gente foi pegando 2 de cada, né, de cada setor e trabalhando isso. E aí, nessa foto que tá bem interessante, não sei se dá para ver, tá vendo essa menina aqui? Tá passando a setinha em cima dela? Tá, né? Então, essa menina se chama Ana Clara. Hoje ela é responsável pela coleta seletiva do município, que antes também não tinha. E aí, com esse governo agora, né, com o Rogério, ele entendeu a importância. E aí a gente conseguiu trazer ela recentemente, né, nesse segundo semestre agora, para dentro da equipe. E aí agora a gente trabalha a coleta seletiva também. E a partir da atividade dentro da escola, a gente consegue fazer alguns novos cadastros, não com as crianças, mas sim com pais, com funcionários, e a gente começa a cadastrar novas residências para fazer esse trabalho de coleta seletiva. Porque, como a equipe ainda é pequena, a coleta seletiva acaba acontecendo através de forma voluntária. Então, você quer fazer uma coleta seletiva na sua residência, você se inscreve, né, no site da prefeitura, tem esse cadastro, e aí a sua residência ela entra na rota do caminhão para fazer, né, essa coleta. A gente tem a ideia de conseguir bater de porta em porta, cadastrar, né, mudar essa realidade. Mas, infelizmente, está sendo só de forma voluntária. Então, aqueles que desejam, né, procuram, a gente entrega cartilha e a gente está aproveitando o trabalho na escola para poder também divulgar esse trabalho de coleta seletiva.
Aqui é um pouquinho, né, da atividade, as crianças entendendo um pouco do acervo, algumas brincadeiras para fixar, né, algumas perguntas, para eles entenderem a questão ambiental através de perguntas e respostas. E aí, nada como uma pequena competiçãozinha, que as crianças adoram isso, né, brincar. Então, a gente fez um grande tabuleiro, né, com banner e faz essa atividade. Aí, aqui, nessa foto aqui, a gente mostra o que é uma agricultura de larga escala, que deixa o solo pobre, que gasta muita água, para uma agricultura familiar, onde você consegue trabalhar vários cultivos com a agricultura orgânica, né, com alimento saudável, e aí começa a trabalhar a segurança alimentar. E dentro dessa atividade, a gente fez um desdobramento, que eu não coloquei aqui, que são as hortas dentro das escolas. E a gente já tem algumas escolas com horta, inclusive dia 29 agora, a gente vai estar em Campo Alegre, numa escola municipal, onde a gente vai estar fazendo pela terceira vez a colheita. Então as crianças plantam, aí já está no tamanho, né, para colheita, eles colhem, eles comem na merenda e ainda levam para casa. Então, muito legal. E aí começa a entender melhor essa coisa de plantar, né, de usar a terra para o seu alimento. Edgar, me dá licença, por favor. Eu tenho mais 5 minutos para abrir para perguntas, tá? Tá bom, já está finalizando aqui já. Tá bom, obrigada. E aqui mais um pouco, né, sobre as fotos. E aqui a gente começa a mostrar como é que mudou. Então, no primeiro semestre, né, eu mostrei lá atrás que no primeiro semestre de 2023 a gente tinha atendido 277, né, crianças. Aí no segundo semestre foi para 700 e pouco. E aqui no primeiro semestre de 2024 a gente já chegou a 9.187, entendeu? E aí isso aumentou muito. E aí a gente coloca aqui, os alunos foram 5 mil e poucos, e os extras atendidos. O que seriam esses extras? São os funcionários, os professores, os pais de alunos e a comunidade. Aí, pô, mas comunidade, como assim? Dentro dessa atividade na escola, você começa a contagiar, né, os pais. E aí vem um desdobramento igual a esse aqui. Nessa escola, Leopoldina Machado, a demanda foi tão boa que nessa faixa azul as pessoas começaram a pedir arborização urbana, coleta seletiva e onde tinha ponto viciado de lixo, a gente criou um jardim. Então a Enlurb entrou, fez a limpeza, a gente criou um jardim, a gente plantou dentro da escola, plantou do lado de fora e fez novos cadastros de coleta seletiva. E aí você fala, uma escola, tá vendo? Bem aqui na pontinha, olha a quantidade, o raio que ela contagiou numa única atividade de educação ambiental que nós fizemos dentro dessa escola. Então, muito, muito legal. E aí a gente começa a entender e ver o quanto, né, que a educação ambiental realmente, né, traz efeitos não só na vida dos alunos, mas em alguns momentos dentro da vida dos adultos, daqueles que ainda estão, né, com a mente aberta, querendo aprender, né, mudar a sua realidade. Aí aqui, deixa eu botar aqui, a gente já tem 145 escolas atendidas, né, então já isso até o momento, né, o primeiro, se juntar no primeiro, segundo semestre, e aí chegando só de alunos, tá? Aqui é só aluno. Já 11.123 alunos atendidos. É pouco, pouquíssimo, mas dentro da realidade que a gente encontrou, aumentou muito. E aí a nossa ideia, assim, o sonho que nós tínhamos era de chegar a 100% das escolas. Eu estou vendo que a gente já está chegando no final do ano, né, a gente só vai até novembro agora, dezembro não vai ter aula, a gente não vai conseguir chegar a 100%. Mas a gente já está deixando uma metodologia formada, criada, para que, mesmo que eu não continue, né, a gente sabe que meu cargo é um cargo de confiança, eu não sou, eu estou, que quem entrar e que queira fazer, né, políticas públicas consiga pegar essa metodologia e continuar aplicando e a gente continuar avançando cada vez mais dentro da política pública de educação ambiental, desse programa, né, que foi muito bem elaborado, né, por um grupo de técnicos e que vem trazendo esse resultado.
Aí aqui, né, um pouco do resumo do que é, né, é isso. O objetivo nosso, né, o sonho, quando a gente pensou tudo isso, era atingir, né, como eu falei, 100% das escolas, né, implementar a educação ambiental de maneira obrigatória nas escolas, né, através do PPP. Os PPPs são criados, mas quando você vai ler o PPP, não tem educação ambiental ali. Então, a nossa ideia é que para o próximo ano, os PPPs, eles insiram essa questão da educação ambiental, né, dentro desse tema transversal, como a Lei 9795 já diz, né, já dá as diretrizes, e infelizmente, por falta de conhecimento, alguns professores acabam não adquirindo isso, não absorvendo e não reproduzindo isso dentro da sua matéria. A conscientização ambiental, né, a fim de garantir a sadia qualidade de vida, né, gerar indicadores de políticas públicas nas unidades regionais, né, nossas URGs, e com o novo plano diretor vai aumentar. A coleta seletiva, Arborizando Minha Rua é um projeto bem interessante nessa ideia de mitigar ilhas de calor, vigilância sanitária, nessa questão dos pontos viciados de lixo, né? Então a gente trabalhar isso para eles entenderem, né, que tem uma coleta regular, que é de tudo que tem em Nova Iguaçu, que funciona muito bem, a coleta seletiva é uma das coisas que é impecável nessa cidade. Entendeu? Funciona muito bem. A Inlub trabalha muito bem com isso. E aí as pessoas, infelizmente, né, não querem esperar, né, um dia sim, um dia não, para poder colocar o seu lixo lá, né, dentro do coletor e o caminhão passar. Aí mostrar a importância das unidades de conservação, que hoje ocupa 2/3 do município. Então, dos 520 quilômetros quadrados, 2/3 é unidade de conservação. Então, a maior parte do município, né, é uma unidade. E aí tornar a escola um equipamento público importante na disseminação da conscientização ambiental. Então, é um local mais fácil de a gente trabalhar e atingir, né, o maior número de pessoas dentro da escola com a educação ambiental formal. E a educação ambiental não formal é o trabalho do dia a dia, de uma fiscalização, de uma notificação que não tem caráter punitivo, mas instrutivo, para entender, né, o que pode, o que não pode dentro de cada área dentro da cidade, porque cada uma área é tratada de um jeito, tem área rural, tem área periurbana, tem área urbana. Então, né, nessa divisão, a gente começar a trabalhar essa educação ambiental não formal, né, através de associações e de porta a porta mesmo, entendeu? E aqui eu trouxe uma matériazinha, né, que o Pará foi o primeiro, né, estado do Brasil a garantir, né, nas suas etapas de ensino, essa ideia do PPP, como eu falei lá atrás, a educação ambiental um componente curricular obrigatório. Então, é o primeiro estado a fazer isso, a trabalhar. Claro, dá para fazer? Dá, né? Isso aqui foi vontade política de fazer e até pela realidade deles lá hoje. Nessa questão de queimada, desmatamento, ocupação para vários tipos de cultivo e sentir essa necessidade de intensificar mais a educação ambiental lá. Mas é o primeiro, vai ser o modelo, né, vai ser uma case de sucesso para que outros estados consigam replicar isso e trabalhar uma nova política de educação ambiental, usando, claro, a lei federal, né, criar a sua legislação estadual, e aí o município, né, também criando a sua legislação estadual, e a gente conseguir abarcar tudo isso e criar uma grande política nacional, né, até de fomento mesmo, né, de investimento, onde a gente consiga garantir, né, que essas políticas públicas de preservação, de cuidado, do ensino na educação ambiental, ele consiga chegar a todos os alunos e moradores, né, através de campanhas de televisão, rádio, tudo isso. Então seria só isso. Muito obrigado. Espero que eu não tenha corrido muito, tenha dado para entender e ficar aberto aí para perguntas. Obrigada, Edgar. Bom, levantem a mão. Eu abro para 5 perguntas agora, por favor. Sandra. Sandra, por favor, pode falar. Oi. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, obrigada pela palestra, muito legal a gente ver isso. E eu quero te dizer primeiro que eu sou muito mais otimista que você, porque eu fiz biologia em 1978
E naquela época a gente não tinha Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a gente não falava em marco legal de saneamento, a gente não falava em sustentabilidade, economia circular, nada disso. Então, quando eu vejo matéria hoje no jornal que a Nespresso fez uma parceria com a Natura e que hoje as embalagens da Natura de alumínio são feitas a partir de cápsulas do café, você não sabe como eu fico feliz. Então, Sim. assim, independente do aquecimento global, se a gente tem ou não influência, né, a gente precisa estar preparado para isso. E o que eu ia te perguntar, adorei teu trabalho de educação ambiental, muito bacana, né? As escolas estão indo. E como é que vocês estão com relação a turismo ecológico, por exemplo? Se está aberto só para as crianças, vocês têm parceria com o privado para fazer alguma forma de trabalho em conjunto para fazer o turismo ecológico? Como é que vocês estão, o que vocês pensam sobre gestão privada, por exemplo, de alguns parques para esse tipo de trabalho? Como é que isso está? Como é que a Secretaria de Nova Iguaçu vê isso? Então, nós criamos recentemente, deve ter 2 semanas isso, a primeira turma de condutores ambientais, focado nessa ideia do turismo ecológico. Então, o que nós fizemos? O turista chegava aqui nas nossas unidades de conservação, não só de Nova Iguaçu, mas de fora, que é o que mais, na verdade, é o que mais usufrui da nossa unidade, acaba sendo, né, quem vem de fora, que quer conhecer, chegava com um guia que não era um guia local, que vinha de fora, né, com aquela coisa, né, que muito certinho ali, né, de chegar, de levar, para onde tem uma placa, ele explica, mas não tem um contexto histórico, né, do que é realmente aquilo ali, como aquilo funciona, não traz isso. Então, o que nós fizemos? Pegamos, né, naquela mesma ideia da educação ambiental, pegamos o entorno da unidade e aí criamos esse curso de condutores, aonde a gente vem trabalhando todo esse contexto histórico e aí pega o turismo e aí começa a mostrar que o desenvolvimento econômico, e isso aí mostrado não só para o guia, mas também para quem, que o desenvolvimento econômico, né, do turismo não é só aquela foto bonita num ponto turístico, que a unidade de conservação, né, para você continuar visitando, ela precisa respeitar a capacidade de carga, né, a trilha, ela, né, tem uma capacidade de carga. E recentemente, por exemplo, na Janela do Céu, é um ponto bem legal, né? Tem em Bitpoca, a gente tem um aqui em Nova Iguaçu também. A trilha de acesso, nós encontramos uma begônia ameaçada de extinção, num ponto turístico que é dos mais visitados. Ou seja, mudou a dinâmica da unidade. E aí os condutores já foram capacitados para isso. Hoje o guia chega, aí ele já não passa pelo caminho normal por causa da begônia, então a gente teve que criar um caminho alternativo para não impactar nisso, né, não mudar, né, a gente tem que usufruir, mas respeitando, né, impactando o menos possível. Então, a questão do turismo dentro do parque, a gente conseguiu fazer isso. Mas não é só o parque, né? Então a gente tem a Reserva Biológica do Tinguá, que a gente hoje consegue visitar, mas não com essa visão turística. Aí, pô, mas como? Se a Reserva Biológica é proibida a entrada. Nós criamos um acordo de cooperação, onde a Reserva Biológica ela abre pontos de uso intensivo, que é onde a SEDAI faz a captação de água, aonde já teve o impacto, né, sobre todo o processo de ocupação daquela área antes de ser a reserva biológica, fazendas antigas, estradas que existiram, e a gente começa a transformar isso numa visitação educativa, mas não deixa de ser turística, né? Porque você contempla, né, a natureza também, você vai tirar foto, né? Pô, você vai postar uma foto que antes você não poderia postar dentro de uma reserva biológica, né? Porque é crime federal, porque tu não pode entrar, mas na reserva biológica do Tinguá, hoje com esse acordo e uma brecha que tem no plano de manejo dele, a gente consegue hoje se inscrever através do site do ICMBio, marcar um agendamento, ter um condutor da unidade fazendo esse guiamento, né? Mais uma vez, com viés educativo, para você conhecer a Reserva Biológica do Tinguá. Né? O que é a Reserva Biológica do Tinguá? É a Mata Atlântica mais preservada, né? A Unesco coloca como patrimônio da humanidade. A captação de água,
né, que foi feita na época do Império, está lá até hoje, e ainda a reserva hoje é a que melhor traz serviços ecossistêmicos não só para Nova Iguaçu, mas para Caxias, Petrópolis, Miguel Pereira, Queimados. Então a importância dessa reserva é muito grande. E ainda conectado a isso, nós criamos um projeto chamado Cicloturismo, né, que é comandado pelo Chico Pinheiro, né, um excelente profissional. O que a gente pegou? A gente identificou que os ciclistas pegavam uma reta para Tinguá, pedalando e pronto, voltava e só sabia o que era isso. E aí, o que a gente fez? Abriu esse cicloturismo para dentro das unidades de conservação de uso sustentável. E aí, agora, o ciclista ele passa a entender aonde ele está. Então, ele não está indo para Tinguá, ele está indo para Tinguá, ele está indo para a área de proteção ambiental de Tinguá, ele pode ir para a área de proteção ambiental do Rio Douro, de Jaceruba, de Tinguazinho, e ele começa a entender isso. Junto a isso, você pega o desenvolvimento rural e econômico, aonde o produtor, que a gente tinha que sair com o seu produto, ele vende na porta de casa. Que o ciclista Sim, passa ali, ele toma um café da manhã, ele compra um empim, ele compra um queijo, ele compra um leite, e aí você começa a desenvolver economicamente aquela região, entendeu? perfeito. Era isso que eu queria saber, como é que vocês estavam com essa cabeça, nesse pensamento. Obrigada. Ó, parabéns, Nada. tá? Obrigado. Patrícia, a palavra é sua. Na verdade, é um pedido. É, o Edgar fez um comentário comigo que as senhoras que nós conhecemos na quarta-feira passada, que levaram os produtos naturais, ele também teve participação na presença delas lá. Então, eu queria que o Edgar desse uma palhinha sobre o trabalho delas, porque na próxima quarta, eu imagino que a gente consiga estar com elas de novo, não, Edgar? Tem Acredito que agendamento? sim. Sim, Então, sim. Elas nem como não pediram o veículo, não, mas assim que a gente tomou ciência do evento, a gente, né, levou o veículo lá para buscar elas, porque o Campo Alegre, não sei se vocês conhecem, né, fica ali muito próximo ao Parque Industrial de Queimados, na verdade faz divisa com o Parque Industrial, fica bem distante. E aí só tem uma linha de ônibus. Então, essa é a dificuldade. Então, a gente acaba cedendo os veículos nossos da secretaria para buscar dentro do assentamento rural e trazer, né, para cá para poder elas apresentarem os produtos. Patrícia, como você falou delas, essas senhoras, no período da pandemia, elas criaram cestas de alimentos, né, orgânicos, e esses produtos começou a ser doados. Um trabalho fantástico da irmã não Fátima, sabia. né, aquela senhora do cabelo grisalho, né, amarrado, né, um trabalho fantástico. E a partir desse trabalho, as pessoas começaram a conhecer o trabalho, né, do assentamento. E aí uma cooperativa de Caxias, que em Nova Iguaçu, infelizmente, a gente ainda não tem, mas a Patrícia falou que vai me ajudar nisso, começou a vir comprar esses produtos e ajudar ao escoamento. Então, uma coisa que antes, na pandemia, foi de uma forma voluntária para ajudar, hoje elas estão ganhando, né, vendendo seus produtos, plantando lá, tem as hortaliças, é, abacaxi, hoje estão produzindo ovos, quer dizer, produzindo, não, vendendo ovos, né, quem produz é a galinha, né, mas com a criação que não tinha antes, agora está tendo criação de galinha. E uma curiosidade que tem em Nova Iguaçu, vocês sabem qual é a maior produção de Nova Iguaçu? O que Nova Iguaçu produz na agricultura? Alguém sabe? Tô curiosa. Eu sei que tem cada goiaba que Jesus amado, parece um tamanho de uma manga. Não. Banana. Olha, Banana. Em primeiro lugar é a banana, em Sei que segundo fosse lugar é aipim. o aipim, Ah, eu pensava que fosse entendeu? aipim. O aipim. E aí, é Tinguá? Não, é Jaceruba. Então, Jaceruba que mais produz não só a banana, e também que mais produz o aipim. Mas o aipim famoso foi o de Tinguá. Provavelmente por causa do Marcelo. Marcelo que fez esse marketing aí, ó, do melhor aipim. Não foi não, Marcelo? deve Verdade. ser, deve ser, deve ser. É Só para porque
Só para quem Oi, desculpa. não conseguiu, não consegue linkar o que são essas senhoras, a maioria aqui na sala sabe, mas como é uma gravação, né? A gente tem que repetir. O Nova Iguaçu Leste mudou de local de reunião. Nossas reuniões agora são feitas dentro do Hotel Mercury, na cidade de Nova Iguaçu. E aí, para nossa felicidade, no hall do lado de fora do auditório, nos deparamos com uma feira de produtos naturais. E aí eu toda boba contando para Edgar. Eu falei, Edgar, você não faz ideia? Tem uma coisa maravilhosa, umas senhoras vendendo os produtos naturais. Ele, sei, sei. Falei, Edgar, a gente tem que fazer ação com elas. Ele, acho ótimo. Então, quem nos visitar na quarta-feira que vem tem reunião presencial, também tem a oportunidade de conhecer o trabalho dessas mulheres empreendedoras maravilhosas que estão lá entregando cada produto incrível. Dentre eles, aquele mel que eu acho que é de abelha sem ferrão, aquilo, não é não? Edgar, me corrija Tem se os for dois, errado. tem os dois. Tem Tem os de abelha sem dois? ferrão, que é uma delícia, né? Ele é bem, bem gostoso, bem levinho. E aí tem o, né, da abelha africanizada, que aí também o gosto vai de acordo com o tipo de florada. Tem florada de laranjeira, tem do cambará e outras flores aí. Que é uma coisa que a gente ainda não tem em Nova Iguaçu também, chama pasto apícola, que é quando você planta, né, as espécies, né, que dão flores e que melhor ajuda na alimentação das abelhas, né, no alimento e na produção de mel. A gente ainda não tem, mas espero que a gente consiga ter, né? Vamos ver o ano que vem como é que Edgar, vai ficar as coisas. leva uma delas para palestrar para a gente lá sobre os produtos. Já fica aí na sua agenda para você apresentar elas a Tá nós bom, lá. vou fazer o Vamos convite, tá agendar ótimo. isso. Obrigada. Edgar, Marcelo está obrigada. querendo falar isso, Marcelo? É? Ele está Fala, fazendo um gesto, eu Marcelo. não entendi. A Martiliana está com a mãozinha levantada. Martiliana. Martiliana também tá. Fala, Marcelo. A Então, pode ser? Vic, Oi, pode, faz um trabalho Olá, fantástico. Edgar, olá, boa noite a todos. Boa Assim, noite. fantástico, Edgar, eu tive o prazer de ir numa visita no parque lá e, assim, realmente, tudo que trabalho é maravilhoso. E quando você está falando aí do Pasto Apícola, né, também como trabalho com a irmã Fátima, que somos vizinhos, né? Nós somos É vizinhos assim? lá, o nosso projeto com o da irmã lá com a creche da irmã Fátima. Nós estamos fazendo o pasto apícola lá no nosso projeto, no nosso sítio, porque nós Ah, que fazemos a ótimo. criação de abelhas e aí a gente percebeu essa necessidade que quase não está tendo mesmo a florata, né? Sim. Me corrija se o valor, se o nome não for esse. E aí a gente já cercou tudo já estamos começando a fazer o pasto apícola. E uma preocupação nossa foi que a gente percebeu que na redondeza as pessoas criam abelha, mas não tem o pasto apícola. E aí vem muito de encontro ao que você está falando, porque é um trabalho, talvez a gente possa depois conversar, da gente estar levando isso para outras pessoas também fazerem o pasto apícola, para a gente estar trocando essa experiência, porque é muito importante, né, para a apicultura. Não, com certeza. E aí até a gente está conseguindo fomentar isso, doando mudas, ajudando no plantio, ajudando a garantir esse pasto. A gente passou Isso. pelo período de Então vamos seca agora, conversar, né, Edgar? vamos conversar, vamos marcar. Tá certo. Mas eu vou Tá passar bom. lá, dia 29 eu tô lá em Campo Alegre, eu vou passar lá na creche. Então eu vou dar um jeitinho, aí você passa lá no nosso projeto também. Viu Pode como essas deixar. reuniões são boas? Que a gente já Anota marcou aí, hein, bem? gente? só Dia mais uma 30. parceria aí. Isso Isso é aí, muito bom. quarta-feira que vem, lá no nosso clube, dia 30. Oi, Ok. Marcelo. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada a você, Edgar. Muito obrigada. Realmente, Abre meu áudio. Nova Iguaçu é rico. Tá todo mundo te ouvindo, Marcelo. Pode falar, Marcelo. Tá me ouvindo? Que para mim pensei que estava Estamos. fechado. Não, Não, Agora olha sim. só, o Edgar tá falando.
Edgar falando, tá passando um filme na minha cabeça. Porque eu vi esse menino, que eu posso chamar ele de menino, que eu tinha um cabelo preto igual o dele, e eu via o esforço dele. E até chegar aqui, o que ele passou por pedras e pedras e pedras, e ver o ponto que essa cidade está com o trabalho dele, é emocionante, gente. Primeiro que um município maior que países da Europa, com várias realidades, sabe? Então, chegar aqui foi muito difícil. Eu vi o trabalho dele do início até agora. Então, é muito bacana ver uma pessoa séria, com um trabalho legal, amante do que faz, sabe? O sonho dele naquele parque, onde foi o quintal da casa dele, e aí eu digo que foi da minha também, porque eu era criança, ia todo dia tomar banho de cachoeira naquele lugar, e naquela época, eu tô com 59, há, há 50 anos atrás, 48, eu tinha medo daquilo acabar, porque tinham muitas residências lá dentro. E o que aconteceu do ponto de vista ambiental, que hoje é muito mais preservado e mais bonito do que há 50 anos atrás. Que lá era uma série de sítios e hoje é uma mata fechada, preservada, aonde ele faz um trabalho de reflorestamento e faz ainda, em vários fragmentos, o carinho, o amor pela aquele trabalho foi um negócio espetacular. E hoje a gente está colhendo os frutos. O último reflorestamento foi 65 mil árvores. Caramba! Olha que maravilha. Já virou uma floresta, já. 3 anos de projeto. Eu digo a você, é uma joia. É a joia da Baixada, é aquele parque. É a coisa mais linda. Primeiro que a janela do céu dá um banho de bitipoca, que todo mundo fala, os artistas falam. A nossa é muito mais bonita. Chegar, né? O véu de noiva é um espetáculo e fácil de chegar. Sim. Sabe? É um lugar lindíssimo, é muito bonito, é uma joia. Do ponto de vista ambiental, é uma coisa espetacular. Hein, Marcelo? Para você falando isso... Oi, desculpa. Eu não posso deixar de falar que eu tive onde me inspirar, né? Porque você não fala de você também. Quando você criava aqueles grupos em Tinguá para defender, para levar turismo ecológico, turismo sustentável para Tinguá, tu não fala, né? E aí foi inspiração, né? Marcelo, Cristina, o Chico Pinheiro, que eu falei aqui, né? Foram os grandes, né, lutadores aí para cuidar do Tinguá, né? Para tentar preservar o Tinguá não ser, né, uma área de turismo predatório, que infelizmente ainda é. A gente precisa mudar essa realidade lá, né? Infelizmente é mal utilizado. Era para ser uma potência em turismo ecológico na cidade, na Baixada Fluminense, né? E ainda acaba sendo subutilizado, né, o espaço do Tinguá hoje, infelizmente. Não só Tinguá, Rio Douro, Jaceruba, esse grande corredor. É uma área imensa, né? Muito grande. E a educação é a base de tudo, né? Falta muita educação, né? Exatamente. Eu acredito muito nesse trabalho de educação ambiental. Mas a gente chega lá. Quero estar vivo ainda para ver muita coisa. Eu acredito, né? Ainda estou acreditando. Eu não fui tão pessimista em relação às mudanças climáticas, é porque quando você vai tendo acesso a dados, dizem, né? Conheceis a verdade o libertará. E aí, quando você começa a ter acesso a dados, não é que você vai esfriando, mas você vai entendendo um pouco a realidade e vai vendo exatamente aonde que estão os problemas. E aí vai vendo que às vezes você não tem tanta força para resolver a questão do macro. Tu usa o micro, né? Coisas bem pontuais, né? Que nem você olhar para Nova Iguaçu, uma coisa bem rápida aqui. Eu vou prometer que vai ser rápido. Quando a gente vê essas tempestades chegando dentro da cidade de Nova Iguaçu, ela não vem de Nova Iguaçu, né? Ela vem de fora, uma grande frente fria. Ela se transforma em tempestade aqui por causa de um processo de impermeabilização do solo, que aquece o solo, né? Que você quer asfaltar tudo, aí aquece o solo, o ar frio vem, o ar quente está subindo, se transforma em uma tempestade. Por isso, né, no verão acontece o que acontece aqui, chuva de gelo, tudo isso. Mas se você for falar para o cidadão que tu não vai asfaltar a rua dele, fica desesperado, entendeu? E aí falou que, né, não tem como. Aí você fala, pô, não vai asfaltar porque
essa água faz recarga do lençol freático, né? Você manter seu quintal com grama, você vai ajudar na absorção da água. Você manter uma árvore dentro do seu quintal, uma árvore adulta, ela tem a capacidade, em 24 horas, de absorver 250 litros de água. E aí você multiplica pelo tamanho dessa cidade. Olha quanta água sendo absorvida, né, e não enchendo a cidade. Então, assim, aí você Verdade. explicar isso, É muito para né? divulgar e muito para aprender, né, É Edgar? muita coisa, Mas muita coisa. você tá de parabéns, no caminho certo. Gente, eu preciso dar continuidade à nossa reunião. Cara, assim, não tem palavras para te agradecer a palestra. Me coloca à disposição. Sensacional. Enfim, não dá. Você, além que impacta muito pelo amor que você tem daquilo que você faz. Então, é demais. Bom, eu informo que foram 21 participantes durante e ficaram todos até agora, até o final. Então, realmente, você impactou bem, Edgar, parabéns. Patrícia, você pode colocar o certificado para mim? Eu vou te enviar o certificado, mas nesse momento eu te agradeço. E em nome do Rotary Club de Nova Iguaçu Leste, confere Edgar Martins, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, o presente certificado em agradecimento pela esclarecedora palestra intitulada Educação Ambiental e Cidadania. Muito obrigada, Edgar. Vou encerrar a nossa reunião, porque a gente tem um tempo limite aí. Obrigada. Chegamos ao fim da nossa reunião, desejando excelente restinho de semana para todos. Agradeço a presença de todos, muito mesmo, em nossa sala virtual. Aguardamos vocês na nossa próxima reunião, dia 30 de outubro, meio-dia, no Hotel Mercury. Espero que todos possam estar presentes. Sob magia do Rotary, encerramos a reunião de hoje. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, companheiros. Muito obrigada mesmo.